vídeo de hoje não vai ser um videozinho qualquer não, vai ser uma videoaula completa para vocês que estão aprendendo os medicamentos. E a gente vai dar um método simples para vocês já pôr em prática e já começarem a aprender agora mesmo os medicamentos. Então se prepare, aproveite que o conteúdo de hoje vai ser muito bom. Meu nome é Jameson Barros, trabalho em farmácia há mais de 10 anos e eu e o Fernando a gente montou esse canal aqui para ajudar vocês que estão aprendendo a trabalhar em farmácia. Aqui no primeiro link da descrição desse vídeo aqui, vou deixar um curso lá prático, grátis, para vocês que estão aprendendo a trabalhar em farmácia, ok? Para vocês trabalhando do zero, vocês vão lá e façam esse curso, está muito bacana, né? É grátis, vocês vão lá e façam ele. E eu vou deixar também aqui abaixo para vocês se cadastrarem na nossa lista VIP, para vocês receberem nossos conteúdos com prioridade e exclusividade, ok? Vou deixar também para vocês entrar no nosso canal do Telegram também, porque a gente compartilha conteúdos lá diariamente, ok? E aproveite o conteúdo de hoje está muito bacana, vamos lá. Por que que o método tradicional não funciona? Porque assim, uma das principais razões que eu coloco porque esse método tradicional ele não funciona é que justamente ele não ensina os medicamentos, que é o que a gente vai passar somente nesse workshop aqui para vocês, entendeu? A gente vai passar para vocês o que de mais importante. A gente pegou as maiores dúvidas, tanto pensando no Instagram quanto a gente fazendo nossas pesquisas, a gente viu qual que era a principal dúvida das pessoas que elas têm em relação ao aprendizado delas em farmácia. A gente viu que a maior parte de vocês tem a dificuldade em aprender os medicamentos. Por isso que a gente resolveu fazer esse workshop baseado em aprendizado dos medicamentos. Vai ser 100% focado nos medicamentos, só que você sabe que ainda tem muitas coisas que vocês precisam aprender além dos medicamentos, entendeu? E outra razão que eu acho que esse método tradicional não funciona é justamente os professores. Eu não estou generalizando aqui, viu, pessoal? Mas eu já vi boa parte desses professores que ensinam no método tradicional, eles às vezes nunca pisaram o pé dentro de uma farmácia, entendeu? E aí é complicado, né? É como se você fosse estudar inglês com uma pessoa que nunca não sabe falar nenhuma palavra em inglês, entendeu? E eu acho que vou até colocar aqui para vocês, não tem nada mais poderoso do que você aprender com quem já percorreu o caminho que você ainda vai percorrer. Entenderam? Não tem nada mais poderoso do que isso aqui que eu estou colocando aqui para vocês. Eu vou até colocar aqui em vermelho aqui, porque esse aqui é fato. Não tem nada mais poderoso do que vocês vocês pegar a experiência de alguém que já passou pelo que vocês vão passar. No caso, a gente juntou o útil ao agradável. Tipo, vocês vão pegar a minha experiência, vocês que estão aprendendo no balcão da farmácia, né? Tanto balconista quanto farmacêutico iniciante, juntando com a experiência do Fernando, que já foi dono de farmácia. Ele sabe justamente o que o dono da farmácia vai precisar, entendeu? Na prática. E vocês vão ter muita coisas a ganhar estudando com a gente, entenderam? E além do método que eu vou ensinar para vocês, uma das razões que eu acho que o nosso método funciona, né? Uma das razões que eu acho que nosso método funciona vou listar aqui para vocês. Vocês sim vão aprender os medicamentos, mas não só os medicamentos, vocês vão aprender tudo da prática do dia a dia, como que vocês encontram o medicamento na prateleira, como que vocês vão diferenciar o ético do similar, entendeu? Essas coisas práticas que vocês vão viver no dia a dia de vocês. Vocês vão aprender o dia a dia do balcão da farmácia, entendeu? Tudo isso vocês vão aprender com a gente, por isso que nosso método funciona, que a gente pegou coisas da prática e vai entregar para vocês, e já entrar lá dentro do balcão e testemunhar que o que a gente falou nessas aulas é sim verdade. Se eu tivesse que resumir todo o aprendizado em farmácia, aprendizado prático em farmácia, eu resumiria para vocês em
Se eu tivesse que colocar um segredo, né? Eu vou colocar bem aqui, um segredo. Se eu tivesse que colocar um segredo, eu colocaria que esse segredo é contato regular. Contato regular com a farmácia. Eu colocaria que o segredo para aprender é esse. Como assim o contato regular com a farmácia? Contato regular com os medicamentos, como a gente vai passar para vocês nesse workshop, né? Contato regular com a farmácia, com a organização, com a estrutura. É por isso que muitas pessoas que estão lá na prática, eles aprendem, entendeu? Passou 1 ano, 2 anos, eles aprendem. Até tem gente que consegue aprender com 3 anos, 4 anos, entendeu? Só que só você estando lá na prática não é o suficiente. Você tem que estar lá na prática. Vocês estão aqui, alguns de vocês, tem alguns de vocês que já trabalham lá. E vocês já sabem que só estando lá na prática, vocês não aprendem. Vocês vão aprender assim, 1, 2, 3 anos, 4 anos, e assim vai, entendeu? Dependendo do esforço que você tiver. Mas você estando lá na prática é um passo sim para você aprender, mas você tem que ter um material de estudos para você focar em todo dia você aprender uma coisa diferente, porque senão você vai passar muito tempo. Eu conheço pessoas aí que tem 9 anos. Eu trabalhei com uma menina que ela tinha 9 anos que trabalhava no caixa da farmácia, tinha contato regular com os medicamentos todos os dias, tinha contato com a farmácia, mas tipo, ela dizia que estava aprendendo, mas ela não, realmente eu ficava prestando atenção, ela não se esforçava, ela passava o dia todinho lá no telefonezinho dela lá, no cantinho dela, ou seja, ela dizia que estava aprendendo, mas realmente ela não estava aprendendo, entendeu? E passou 9 anos e realmente ela não aprendeu, entendeu? Porque assim, não adianta você estar lá na prática e você não ter um passo a passo de estudo, não ter um material, não querer aprender realmente, entendeu? É igual uma pessoa que faz um curso de inglês e fala assim, ah não, só vou aprender na prática mesmo. Negativo. Tem gente que fala, ah não, só vou aprender quando eu for nos Estados Unidos. Negativo. Eu tenho um amigo que mora no Canadá. Ele tem 5 anos lá no Canadá. Agora se você for olhar, analisar os níveis de inglês, eu sei muito mais coisa de inglês do que ele que está lá. Por quê? Porque não adianta ele estar lá no Canadá e não estudar, entendeu? Não pegar o material para estudar, não treinar as falas. É claro que sim, a pessoa estando lá no Canadá, nos Estados Unidos, para aprender inglês é mais fácil do que estando aqui no Brasil, se esforçar, entendeu? É claro que a pessoa estando dentro da farmácia é mais fácil do que quem não está dentro da farmácia. Só que às vezes tem gente que está de fora da farmácia consegue aprender muito mais que quem está dentro, entendeu? O que vale é o esforço de cada um, o esforço individual de cada um, entendeu? Então o contato regular, ele é fundamental para vocês aprenderem a trabalhar na farmácia. E é aqui onde entra a nossa metodologia. Aqui onde entra a nossa metodologia de ensino. Como assim entra a nossa metodologia de ensino? Vou até sublinhar aqui para vocês. Nossa metodologia entra aqui porque assim, a gente tirou todo um contexto ali da prática e vai entregar para vocês, entendeu? A gente tudo que a gente te ensinar, que te passar aqui é relacionado à prática, entendeu? Assim, na farmácia é uma daquelas áreas que tem algumas coisas que tem algumas coisas que na prática é diferente da teoria. Às vezes você aprende uma coisa ali teórica que você vai para a prática ali e você tem que balancear as coisas, entendeu? Às vezes você tem que desaprender alguma coisa para você conseguir entrar naquele mundo ali da prática, entendeu? Às vezes tem coisas que é diferente. Você aprendeu na prática, você aprendeu na teoria, na prática ela vai ser diferente. Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui. O medicamento ibuprofeno. Bota aqui, para só um minuto. Ibuprofeno. Vamos colocar aqui o medicamento ibuprofeno, né? 600 mg. Ibuprofeno de 600 mg, que ele não é MIP, entendeu? Ó, para vocês verem algumas coisas que é complicado. Ibuprofeno de 300 mg. Ele é MIP. Se você não souber o que é MIP, não se preocupe não, entendeu? MIP ou OTC. Isso aqui não vai importar para nós aqui agora não. Agora, o ibuprofeno de 600, ele é vendido com prescrição médica. Ele é vendido com prescrição médica. Olha só a diferença aqui, ó. O ibuprofeno de 600 mg, ele precisa da prescrição médica para ser vendido, entendeu? Na teoria. O ibuprofeno de 300 mg, que ele é MIP, que ele não tem aquela taxa vermelha que precisa da prescrição,
entendeu? Ele pode ser vendido. A pessoa chegou lá pedindo, você pode vender. Esse aqui, na teoria, a pessoa chegou lá pedindo, você não pode vender, a pessoa tem que ter a prescrição médica. Só que, na prática, a pessoa chegou pedindo esse medicamento aqui, você faz o quê? Vende. Por quê? Porque se você não vender, você é mandado embora. Por quê? Assim, tem uma pegadinha aqui nessa prescrição médica, nesse tipo de prescrição médica, que depois vocês vão aprender mais. Se vocês continuarem aqui com a gente, ele é uma tarja, vou botar aqui, ele é uma tarja vermelha. Tem uma pegadinha aqui nessa prescrição médica. Lá fala assim, medicamento com venda sobre prescrição médica, venda sobre prescrição médica, só que tem um parênteses aí, tem um asterisco, um parênteses aí. E pode ser vendido sem a retenção da receita na farmácia. O que acontece? O cliente pode chegar lá pedindo esse medicamento aqui, falando que o médico passou para ele, só que ele esqueceu a receita em casa. Entendeu? Isso que acontece. Aí a pessoa vai e vende. Entendeu? Simples assim. O cliente chegou pedindo e disse que o médico, por exemplo, o médico passou para ele e a farmácia vai e vende. Aqui eu não estou estimulando essa prática aqui, não, eu só estou dizendo como que acontece na prática, viu, pessoal? Acontece na prática. O cliente chegou pedindo Ibuprofeno, você já vende, entendeu? É assim que funciona. E se você não vender, você é mandado embora, entendeu? Os únicos medicamentos que é sim obrigatória a receita médica são os antibióticos e controlados. Esses daqui rigorosamente. Esse aqui é rigorosamente. Ele só pode ser vendido com a retenção da receita na farmácia, entendeu? Se a receita não ficar na farmácia, esse aqui ele não pode ser vendido. Entendido até aqui? A nossa metodologia entra aqui levando a prática, levando o que acontece na farmácia ali para vocês, entendeu? Através de vídeo, através de videoaulas. Aí tem gente que fala, mas eu sou ruim de aprender através de aula, de videoaula. Mas você não está aprendendo aqui comigo, aqui agora, nesse exato momento, não está aprendendo? E esse é o futuro. O futuro vai ser assim. O futuro, né, tipo, se você for depender de ir numa escola presencial, você vai ficar para trás, entendeu? Você tem que se render às novas tecnologias. Se render não, entrar no mundo da nova tecnologia, porque senão você vai ficando para trás cada vez mais, entenderam? Nossa metodologia vai entrar aqui. Só que essa metodologia nossa aqui que eu estou te explicando aqui, ela vai ficar para outra hora. O que a gente vai te mostrar aqui, uma parte do nosso método é apenas aplicado ali aos 20% dos mais vendidos, que vai gerar 80% dos medicamentos. Entenderam? Eu vou colocar aqui para vocês, vou começar a explicar aqui para vocês o nosso método. O nosso método é o seguinte: vocês vão pegar as informações mais importantes de cada medicamento, entendeu? Vocês não vão estudar com a bula aquele tanto de informação de cada medicamento. Por quê? Você pode tirar até a prova aí. Se vocês for estudar pela bula do medicamento, vocês vão ver ali que vai ter várias e várias infinitas informações e você não vai aprender nunca. Então você tem que resumir o máximo possível. E como que você vai resumir o máximo possível? Você vai trabalhar em cima nosso método, ele é baseado em cima das principais perguntas que o cliente vai chegar no balcão da farmácia ali. Ele chegou o que o cliente vai chegar perguntando? Para que serve? Para que serve? Para que serve esse medicamento? E você tem que saber para que serve, entendeu? O cliente chegou lá, você não importa se você é farmacêutico iniciante, não importa se você é balconista, só o caixa que não precisa, porque o caixa fica mais ali passando troco. Se chegar ali no caixa e perguntando, você já manda pro balcão, entendeu? Aí você tem que saber. E se você for pesquisar no Google aqui, aí o cliente vai achar assim, uai, mas se você for pesquisar no Google, pesquisar. E tem patrão aí, se o patrão se ele tiver no pé ali, ele não vai querer que você pesquise no Google não, entendeu? E a segunda pergunta que o cliente mais pergunta é como eu uso esse medicamento, que é o modo de usar, entendeu? O cliente vai chegar também perguntando como que eu uso esse medicamento, entendeu? Qual que é o modo de usar desse medicamento? E você tem que ter na ponta da língua, de 12 horas, você vai tomar de manhã e uma noite, você vai tomar de 8 horas, uma vez por dia. Isso aqui você tem que ter obrigatoriamente saber, entendeu? E outra pergunta que o cliente vai perguntar, que é essa daqui. Tem um mais barato?
cliente vai falar, tem um mais barato? Entendeu? Tem um mais em conta? Essas 3 perguntas aqui é as perguntas que vão nortear o nosso método de estudos, que é baseado na prática, na nossa vivência, linha de 10 anos, juntando com a do Fernando, que tem mais praticamente nasceu dentro de uma farmácia. Ele tem 35 anos de farmácia, entenderam? Essas são as perguntas que vai nortear o nosso método. E baseado nesse método, a primeira coisa que cada medicamento que a gente vai ter que saber é a indicação desse medicamento, que é justamente para a gente responder essa primeira pergunta do nosso cliente aqui, entendeu? E depois o que a gente vai procurar a próxima informação desse medicamento que a gente for estudar é qual modo de usar. Qual o modo de usar desse medicamento? Para responder essa segunda pergunta aqui. E depois a gente tem que saber se esse medicamento ele é ético, genérico ou similar. Ético, genérico ou similar. A gente tem que saber se ele é ético, genérico ou similar, justamente para a gente dar uma opção para o nosso cliente de um mais barato. E também as farmácias elas vão focar nesses 2 grupos aqui, genérico e similar, porque é o grupo, vou dar ênfase nele aqui para vocês, porque é o grupo que a gente o balconista vai ganhar, a farmácia vai ganhar, o cliente vai ganhar, porque ele vai querer o mais barato, e como vocês já viram aqui, que ele vai vir perguntando qual é o mais barato, entendeu? Todo mundo vai sair ganhando nessa ocasião aqui. Então, esse é o resumo de nosso método, entendeu? Entendido até aqui. Agora é o seguinte, o que eu quero que vocês entendam. Eu entendo que às vezes a teoria ela é diferente da prática, viu? Ela é diferente errei aqui, né? A teoria ela vai ser diferente da prática em vários aspectos. A teoria ela vai ser diferente da prática em vários aspectos. Um dos que eu posso citar para vocês aqui é os medicamentos. Tem uma classe de medicamentos chamado ético. Ético, referência é tudo um só. Aí tem o referência similar, aí tem o de marca, entendeu? O que a gente faz? Na farmácia, para simplificar, a gente usa somente esses 3 grupos aqui, que é o ético, genérico e similar. Somente esses 3 grupos que a gente usa na farmácia. Entenderam? Só o ético, genérico e similar. A gente usa esses 3 grupos. Então, pode ser que a gente, em algum momento, vai falar um medicamento aqui. Eu vou te dar um exemplo aqui. Pode ser que a gente fale aqui, por exemplo, um medicamento chamado Levoxin. A gente fale para você que esse medicamento aqui, ele é um medicamento ético. Só que quando você for procurar em um material aí, em um material pela internet, por exemplo, em algum outro material, você vai ver que esse medicamento, na verdade, ele é similar à referência. Ele se enquadra como similar à referência ou de marca, entendeu? O que acontece? Como o nosso método de estudos é baseado na prática, a gente quer te entregar um material que você saia dessas aulas, e consiga aplicar, conseguir ver que realmente é como a gente está explicando. Por exemplo, se esse medicamento ele é vendido como ético, ele é comprado como ético, ele é organizado na prateleira lá como ético, eu tenho que te falar aqui que esse medicamento é ético, entendeu? Para quando você chegar lá na farmácia e falar, ó, James falou que esse medicamento aqui é ético, então eu vou ali naquela prateleira ali procurar esse medicamento. Aí você vai lá, você vai ver que ele vai estar lá, entendeu? Agora se eu te falar assim, esse medicamento aqui, ele é um medicamento similar, eu sei, similar referência. Aí esse aqui ele vai bugar tua cabeça, entendeu? Isso aqui, se eu colocar um monte de grupo assim, similar referência genérico, acho que se eu colocar assim, isso aqui vai difícil, já não é fácil, é difícil, entendeu? A compreensão. E se eu te falar isso, você vai demorar mais ainda para você aprender, entendeu? Então a gente resume tudo, a gente coloca esse Levoxin aqui como ético para quando você sair dessa aula, você testemunhar lá na prática. Um dos grandes desafios de quem está iniciando, eu considero realmente é um dos grandes desafios mesmo, porque quando eu estava iniciando lá atrás, eu tinha muita dificuldade com isso, e eu posso presumir também que vocês que estão do outro lado me assistindo também tem
esse problema para vocês também, que é justamente distinguir o medicamento ético, o ético do similar. Distinguir o ético do similar. Do genérico a gente não precisa não, porque o genérico já vem aquele jeito de genérico, né? Agora, diferenciar o que é ético do que é similar é muito complicado. Ainda mais porque não existe nenhum material, não existia, né? Quer dizer, porque agora existe, aí o Fernando está trabalhando para isso. Não existia nenhum material. Isso quando eu comecei lá atrás, lá 11 anos atrás, não existia nenhum material que eu pudesse pegar, estudar e comprovar que realmente era como estava lá na teoria, era como eu ia encontrar na prática. Isso não acontecia. Geralmente, quando eu estudava na teoria, eu ia ver que era totalmente diferente da prática. Quando por exemplo, pegava um livro, o livro que eu sempre estudava era o BPR, Guia do Remédio. Eu pegava e quando eu ia para a prática, eu via que era totalmente diferente, e diferente mesmo. Algumas coisas podiam ser igual, mas o que era igual é quase que irrelevante para nós. Então, na prática do dia a dia muda. Muda por um simples fato, porque na prática ali a gente simplifica as coisas. Em vez de a gente colocar vários e vários grupos, a gente trabalha com apenas 3 grupos, no máximo 3 grupos, que é o ético, né? Que é o genérico, que todo mundo conhece, porque vem aquele jeito de genérico, e o similar. O desafio aqui é distinguir o que é ético e o que é similar. E o que eu fazia lá no início? Eu vou mostrar para vocês aqui na minha tela. Eu pegava o meu livro, o livro que eu usava, até hoje eu ainda uso esse livro aqui, o BPR, Guia do Remédio, né? E o que eu fazia? Eu ia lá pesquisar o medicamento. Esse livro aqui é o que a gente indica, hoje, né? Que é o que mais se aproxima do que a gente ensina, que é a simplicidade, entendeu? É o que mais se aproxima do nosso princípio número 1 aqui, que a gente passa para vocês, é a simplicidade. Então, esse livro aqui é muito bom e esse livro foi muito importante para mim. Menos nesse aspecto de distinguir o que era ético do que era similar para a prática, né? Para a teoria você vai até saber, mas para a prática, para o dia a dia do balcão ali, tipo, para estudar com esse livro aqui ou qualquer outro material que você encontrar por aí, você não encontra. E o que eu fazia lá no início? Por exemplo, eu procurava o nome do medicamento, por exemplo, aqui é a doxazosina. Vamos procurar aqui a doxazosina. Esse material aqui em PDF é bom porque você vai apenas clicar aqui nos medicamentos com a letra D, remédios com a letra D, e já vai te direcionar aqui para a letra D. Aí você só vai descendo e procurar a doxazosina, né? Vou procurar aqui com vocês a doxazosina. E o que eu fazia lá no início? Eu anotava, eu pegava minhas anotações, porque assim, para você aprender, galera, não tem jeito, você tem que anotar, você tem que, de alguma forma você tem que estudar, entendeu? Porque senão você não aprende, não tem jeito. Se você for esperar de aprender só ali na prática, você não vai aprender. Aí, no PDF é bom também, porque se você não estiver dando conta de encontrar, você só vem aqui em cima, né? Você só vem aqui em cima e coloca o nome do medicamento que você quer procurar, que no caso aqui a gente vai procurar doxazosina. Vamos dar um enter aqui e deixar ele procurar. Doxazosina, tá aqui, encontrei, né? Aí o que eu fazia? Eu pegava essas anotações aqui, anotava nas minhas anotações, só que quando eu pegava aqui, que eu ia olhar lá na prática, na farmácia, porque assim, eu tive a felicidade de logo de início entrar na farmácia, entendeu? E eu pegava, não fazia mais anotações, só que eu via que não era realmente como estava na prática. Por quê? Porque eu pegava aqui, por exemplo, referência que eles colocam aqui é o ético. Referência e ética é tudo uma coisa só. Aí ele coloca aqui que o Carduran XL da Pfizer é o ético, né? É o medicamento ético. O genérico ele fala aqui que vem assimilado com a letra G de genérico, certo? E os de marca aqui que ele coloca é o similar pra gente, entendeu? E aí ele fala que o Doxuran da Sandoz, ele é o similar, né, que é o de marca, tá certo. O do Omo ele coloca aqui que é similar, pessoal. E na farmácia, no dia a dia do balcão, você vê que ele é organizado como ético, ele é cadastrado no sistema como ético, ele é comprado como ético, a gente considera ele no dia a dia como ético. E a gente, tipo, na organização lá, ele está lá do lado dos éticos. Entenderam? Esse aqui, da Mesodox, da Merck, do mesmo jeito. Prostaflux, da Teuto,
esse daqui já vem para o similar. Esse Unoprost aqui da Aspen, ele vai para a prateleira dos éticos. Esse aqui que é o grande desafio de quem está iniciando. É um dos maiores, esse daqui. E para você aprender isso aqui, você tem que... você só vai aprender com a prática. Ele com anos e anos de prática, 1, 2 anos de prática ali no balcão para você aprender. Só que o bom é que você não precisa desse tanto de tempo. Você pode pegar carona na experiência de quem já passou por isso, entendeu? No caso, eu e o Fernando, a gente está dando a oportunidade de você estudar com a gente, entendeu? Ou seja, você vai poder, você não vai precisar passar aí anos e anos procurando, se matando para realmente aprender. Você vai poder aprender com a gente. Então, pessoal, esse Duomo, vou colocar aqui Duomo, na teoria, eles falam que ele é um similar, ou de marca, né? Similar, vou botar aqui entre parênteses, de marca. Similar ou de marca. Só que, na prática, a gente vai considerar ele como ético. Na prática, a gente vai considerar ele como ético ou referência. Só que lembrando a vocês que na farmácia a gente tende a resumir esses grupos aqui em um só. Por exemplo, similar e de marca, a gente coloca que é só similar. Ético e referência, a gente coloca que é só ético. Que é para não ficar confundindo a cabeça de vocês, não ficar colocando muita coisa que às vezes só faz tirar o foco do que realmente importa, que é aprender o medicamento, para que ele serve, entendeu? É importante vocês aprender que o Duomo, na prática, ele é ético. Ele é considerado como ético. Para quando o cliente chegar lá no balcão da farmácia com vocês perguntar a vocês, pedir um medicamento do Duomo, você já ir na prateleira direto pegar, sabendo que ele é ético, entendeu? Porque se eu te dar uma aula aqui e falar como está lá no livro, eu podia muito bem pegar o livro BPR e simplificar minha vida aqui e falar para vocês, olha galera, o Duomo aqui, ele é um medicamento de marca, similar, né? E pronto, para vocês, pronto, entendeu? E vocês iam chegar lá na farmácia e procurar ele lá na seção dos medicamentos similar. Mas não, a gente vai falar para vocês aqui como é na prática, no balcão, no dia a dia ali, entenderam? Porque assim, é por isso que muitas pessoas que fazem o curso de atendente de farmácia, quando vai procurar emprego, às vezes é difícil encontrar, porque o pessoal que vai contratar, eles às vezes sabem essa dificuldade, entendeu? Da pessoa aprender. E geralmente também esses cursos de atendente de farmácia que tem por aí, nem o básico não ensina, que é os medicamentos, que é a organização da farmácia, é da prática, do dia a dia, a vivência, entendeu? E é por isso que é meio complicado o pessoal que faz curso de atendente de farmácia e que vai começar na farmácia ali, eles têm muita dificuldade, justamente por causa disso, porque na teoria é uma coisa, e na prática, quando você vai pro dia a dia lá, pro campo de batalha, é outra totalmente diferente, igual eu falei para vocês já. O bom é que vocês não vão precisar passar aí de 2 a 3 anos, a 4 anos se matando, às vezes você até desiste, como eu no início, eu pensava em desistir toda hora. Porque eu falava, não, muita coisa, eu não vou aprender não. Ainda bem que eu não desisti, né? Eu tive muita sorte do pessoal lá que estava na farmácia ter paciência comigo e tal. Eu também no início eu não ganhava o salário de balconista, né? Então por isso que eu acho que eles tiveram muita paciência comigo, né? Mas, pessoal, assim, é fato que vocês têm que saber. O que, lá no dia a dia do balcão, vocês têm que saber o que é ético e o que é similar. Por uma razão bem simples. A farmácia, ela vai focar muito no similar e no genérico. Ela vai chegar lá, por exemplo, falar... o teu patrão vai chegar lá, por exemplo, e falar, ô Joaquim, eu quero que você venda esse mês aqui, 60% das suas vendas seja de similar, entendeu? E aí você tem que saber o que é similar para tu atender a demanda do teu patrão que está querendo, a demanda que o teu patrão está querendo, entendeu? Você falar, eu quero que as suas vendas esse mês aumente em 10% tuas vendas de genérico. Você vai saber o que é o genérico porque tem um jeito de genérico. Agora o similar, o que eles querem na farmácia? Ele quer que você diminua a porcentagem dos éticos e aumente do similar. É por isso que você tem que saber essa diferença, entendeu? E é o que a gente vai passar. Isso você só sabe com o tempo, com a experiência, porque justamente o que a gente está falando para você. A prática, a teoria é diferente da prática. E eu e o Fernando, a gente já viveu isso, a gente já
na verdade, já viveu não, a gente vive isso no nosso dia a dia ainda, porque eu trabalho na farmácia e ele trabalha hoje dando aula. Mas a gente vive isso e a gente vai passar para vocês, entendeu? E como que vocês vão saber que a gente está falando para vocês é realmente como vocês vão encontrar na farmácia. Aí é o seguinte, na internet você não vai encontrar. Se você a gente te falar uma coisa aqui, se você for procurar na internet, vai ser outra, diferente. Então, vocês têm que confiar em nós, vocês têm que confiar no material que a gente está passando para vocês. E atestar na farmácia, quando vocês for trabalhar, entendeu? Muitos dos nossos alunos agradecem a gente, que pegou um material bom, que pegou um material que vai agregar muito para eles, que é o caso do aluno Felipe. Vou deixar um depoimento dele aqui para vocês verem, o aluno Felipe. Fala, James, tudo bom, cara? Tô gravando esse vídeo hoje bem rapidinho aqui para te agradecer. Vamos lá, para quem não me conhece, eu me chamo Felipe, sou do interior do Rio de Janeiro. Conheci o James pelo YouTube, pelo conteúdo que ele entregava lá. E logo vim falar com ele no WhatsApp porque eu tinha começado a trabalhar nessa farmácia aqui, ó. Só que eu ficava muito perdido aqui dentro, era muita medicação. Foi aí que eu fiz um mini treinamento gratuito, que era um conteúdo excelente, me ajudou muito já. Só que aí eu queria dar um passo mais à frente, que era me aprofundar mais. Foi aí que eu fiz o curso dele. Nossa, aquele curso foi sensacional, me ajudou demais. Então eu quero te agradecer, cara, por ter feito esse curso, que foi muito bom. Muito bem, depois que vocês viram aí o depoimento do nosso aluno Felipe, agora eu vou falar aqui para vocês sobre um princípio científico para complementar o nosso método, porque a gente vai pegar não só as informações mais importantes de cada medicamento, porque senão a gente vai pegar as informações mais importantes e sair estudando aleatoriamente, não é isso. A gente tem que estudar com uma base, né, científica que possibilite a gente aprender mais rápido. O que eu estou falando aqui para vocês é da regra 80-20. Acho que muitos de vocês já ouviram falar nessa regra. É a regra 80-20. Acho que muitos de vocês já ouviram falar nessa regra 20. Por que a gente tem que estudar com um princípio científico? É justamente o seguinte. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Vamos supor que vocês vai estudar 2 medicamentos. Você vai estudar um medicamento chamado, por exemplo, Chefor e um medicamento Doflex, né? O Chefor vende uma unidade desse medicamento a cada 2 anos. E o Doflex vende 2 por dia, ou seja, vende mais de 600 unidades a cada ano. Entendeu? Ele vende mais de 600 unidades a cada ano. E o Chefor vende 1 a cada ano. Você acha que é mais eficiente estudar qual primeiro, o Doflex ou o Chefor? Logicamente o Doflex, né? Porque está vendendo a todo momento ali. Então, o que essa regra 80-20 vai fazer é pegar os 20% mais vendidos de uma farmácia que está gerando 80% das vendas, entendeu? E a regra 80-20, ela fala que 80%, por exemplo, se aplicada à farmácia, 80% das vendas de uma farmácia, ela vem apenas de 20% dos produtos, entenderam? Eu vou falar aqui mais ou menos o que fala essa regra 80-20. A lei de Pareto é também conhecida como princípio 80-20, que afirma que muitos fenômenos, 80% das consequências advêm de 20% das causas. Essa lei ela foi sugerida por Joseph M. Juran, que deu o nome em honra ao economista italiano Vilfredo Pareto. Assim, 20% dos vendedores ganham 80% das comissões, 20% dos clientes corresponde a 80% dos lucros de qualquer negócio, 20% das celebridades dominam mais de 80%, enquanto 80% dos livros mais vendidos são de 20% dos autores, 80% das descobertas científicas são realizadas por 20% dos cientistas, segundo o Wikipedia. Isso quer dizer mais ou menos o seguinte: a gente pode aplicar isso aqui basicamente em quase todos os lugares da nossa vida, entendeu? Em loja, supermercado, o que você menos espera, você pode aplicar isso aqui. E o que isso tem a ver aqui com o nosso método? O que a gente vai fazer? A gente vai pegar os 20% dos produtos mais vendidos de uma determinada loja, que gera 80% das vendas, entendeu? E esses 20% dos produtos, que é os medicamentos, no caso, né, logicamente, a gente vai aplicar
a gente vai aplicar naquelas questões que a gente viu anteriormente, mais importante que a gente tem que saber, que é para a gente responder o nosso cliente, e assim a gente está estudando de uma forma eficiente. É assim, é dessa forma que vocês vão aprender 80% mais rápido, entenderam? Vocês vão aprender 80% mais rápido. Então, vocês já viram, a gente vai pegar o princípio de Pareto, os 20% mais vendido, e vai estudar os casos de informações mais importantes de cada medicamento. Isso de início, depois a gente vai se aprofundar mais nos medicamentos. Porque assim, galera, vocês não vão cometer os mesmos erros que a gente cometeu, tanto eu quanto o Fernando. A gente pegou o material, a gente eliminou nossos erros e tá dando só nossos acertos. Eu no início, eu saía aprendendo aleatoriamente, pegava o medicamento, ia lá no livro, saía estudando. Quando eu ia ver que na prática não era assim, aí eu vi que eu tinha estudado em vão, e a gente quer passar para vocês o material onde a gente eliminou todos os erros e está mostrando só os acertos. Isso aqui que a gente está mostrando para vocês é muito poderoso. Está dando certo, vai continuar dando certo, até quando tiver uma pessoa que queira aplicar esse método, entendeu? É um método muito bacana que realmente faz as pessoas aprender, e muitos de nossos alunos já estão satisfeitos com o nosso método, agradecendo a gente por ter encontrado a gente, entendeu?